Oi pessoal, Roger aqui. Gostaria de falar de um projeto do setor imobiliário, mas antes de falar tecnicamente dele, até o diferencial, no meu ponto de vista, é a abordagem que ele foi feito, que chegou onde ele chegou. Então, falar um pouco dessa parte comercial. Então, alguns desafios. Então, ele simplesmente tinha poucos recursos, algumas horas por semana. Então, nada de financeiros, simplesmente eu dedicando minhas horas para fazer esse projeto. E uma das motivações é porque eu gostaria de fazer um projeto onde interagisse e gerasse valor diretamente para o cliente final. Então essa era a maior motivação. Inclusive no começo foi bem difícil de achar uma imobiliária que tivesse, querer investir um pouco de dinheiro nisso. Tá, e aí, outros desafios, eu trabalhei em todas as frentes, até na parte de design, bastante na parte de usabilidade, bastante na parte de tentar descobrir o que queria gerar valor para o cliente. Também um desafio na parte de criar um roadmap, tentar falhar rápido nas hipóteses que foram feitas e não estava gerando valor. Bastante na parte de falar não para o cliente, porque ele começou a pedir coisas que não fazia muito sentido do ponto de vista de gerar valor, né? Tentar não trabalhar na parte de cadastros. Também estudando a parte de ferramentas para ajudar, como fazer a funcionalidade correta, e sempre trabalhando para fazer uma funcionalidade para gerar valor. Então, dividindo em várias frentes. Enfim, e o resultado foi positivo. Depois de alguns meses já começou a dar resultado, o cliente começou a querer investir mais porque viu o resultado disso. Coincidiu com julho de 2015, onde vários... não sei se é uma crise do setor, mas o cliente que chegava a 70, 80 clientes por semana passou a chegar a metade dos clientes, clientes querendo comprar imóveis. E no final a taxa de contrato permaneceu, depois hoje em dia a taxa de contratos assinados é 3 vezes maior. Bom, em outras palavras, antes era muito e-mail para gerenciar tudo, e hoje tem uma plataforma que gerencia, tem menos e-mail. Então, e aí uma outra questão que pode surgir é, tem tantas soluções no mercado imobiliário, por que criar mais uma? Bom, a ideia é que todas as soluções são mais do mesmo. Então, nada mais é do que um site onde tem pesquisa de imóveis. E essa solução, então está aqui onde iniciou, tem os builds. Então, essa solução também tem o buscador, tenta ser diferencial, ter uma usabilidade melhor que a dos sites existentes. Mas ele também entra na parte de ter um Kanban para os corretores. Esse é o grande diferencial. E todos os sites, nenhum tem um site onde o cliente também sai ganhando. Então, por exemplo, nisso aqui, cada cliente ele tem um painel, onde ele pode gerenciar todos os imóveis que ele está visitando, vai ter comparativo de imóveis, ele vai saber as visitas agendadas, vai ter notificações, vai ter uma conversa com o corretor, então tudo pela plataforma. Bom, essa é a parte de negócio, esse é o porquê de fazer isso. E aí na parte técnica, eu vejo, por mais que a grande vantagem, de novo, é a parte comercial, as motivações por trás do negócio, mas tecnicamente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a integração com portais, grandes portais como o Zap e o Viva Real. Tem a parte de tem log para tudo, e log no sentido de gravar no banco de dados mesmo. Então tem alguns mixins do Django onde o usuário acessou aquela página, é gravado tanto o corretor quanto visitantes, quanto clientes.
Tem a parte de tentar usar o máximo de JavaScript possível, porque como a gente está falando de web, é interessante, né, tá por dentro do que o JavaScript tem para oferecer. E por último, que eu também acho interessante, é a questão de ter módulos de negócio. Então você tem módulos Python encapsulando a partir de negócio. Tem uma série de vantagens essa abordagem. Tá? Então, porque se fala muito, né, de que não pode ter código na view, regras de negócio, mas aí vai por onde? Daí tem, né, o Fat Model, mas talvez também não é tão interessante, porque você acaba tendo alguns problemas com isso. Primeiro que, geralmente, quando você fala de regras de negócio, você está envolvendo mais de um model. Então, vamos começar por aqui. Vamos aqui. Então, por exemplo, tem um módulo pendência, por mais que é simplesmente uma classe Python, mas você começa a ter, né, fazer as regras de negócio, encapsulando a regra de negócio em módulos Python. Então, tem um outro exemplo aqui que tem uma parte para fazer parser de e-mail. Então, temos uma regra de negócio e sem falar que isso aqui pode ser utilizado em outros projetos, independente do framework. E aqui mais um exemplo. Aqui ele está usando até uma interface fluente, onde se a gente pegar uma view que usa isso aqui, peraí, eu já mostro um exemplo. Então, deixa eu só antes de mostrar a view, que acaba sendo bem simples, simplesmente chamadas, onde eu importo o atendimento e posso fazer atendimento com o cliente ou com interesse. Eu posso atribuir um corretor, eu posso pegar um interesse, eu posso opção são opções de imóveis para aquele interesse, para aquele atendimento. E né, tem conceitos de negócio aqui, nivela pausados, então não vou ficar entrando em detalhes do negócio, mas eu começo a ter uma interface fluente, onde a view fica bem claro o que você está fazendo em termos de regras de negócio, e não tem condição nenhuma na view. E um outro benefício dessa abordagem é a parte de testes. Então fica mais fácil escrever testes. Então, aqui um exemplo de teste, onde eu tenho um novo cliente, o cliente já está na base de dados, ele já tem um e-mail cadastrado, só que ele trocou o telefone. Então, a classe de negócio é responsável por saber disso. Mesmo que eu estou passando um telefone novo, ele consegue achar o cliente pelo e-mail. Então, essa regra está implementada no atendimento. E o teste fica bem simples. E exatamente esse código, eu posso usar ele na view ou até mesmo em outros módulos. Então, basicamente é isso. Extremamente simples o conceito, mas tem projetos Django, ou quem sabe boa parte dos projetos Django não faz um uso dessa ideia de ter módulos de negócio. Então, mostrei a parte do negócio. E o segundo item que eu gostaria de mostrar é a parte do JavaScript. Tá. Então, é interessante ter alguma coisa, né, alguma ferramenta para baixar os arquivos, as ferramentas, os frameworks JavaScript. Então aqui está usando o Bower, mas Bower já está deprecated, então dá para usar um NPM ou tem até outros aí. E aí tentar ver as ferramentas, o que o JavaScript tem para oferecer. Então vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo o List.js. É um framework JavaScript que ajuda muito em filtrar em tempo real. Então, por exemplo, você tem um for onde preenche todos os bairros. Você só precisa anotar algum elemento, né, dessa lista e passar por exemplo, um class name. E aí você inicializa e fala que você quer que o filtro seja por nome. Então, daí, como resultado, a gente tem isso aqui. Então, eu tenho aqui numa pesquisa de imóvel, onde eu quero filtrar os bairros, eu tenho um input onde eu começo a digitar e ele começa a filtrar. Então, sabe, com praticamente 2 linhas de código, uma de setup e uma para inicializar um list, que é do List.js,
você tem um filtro. Então, extremamente simples, a gente está fazendo uso do JavaScript. Aí, outras coisas interessantes é externalizar o JavaScript. Então, eu tento adotar, se eu tenho um HTML chamado lista de imóveis, então eu tenho um JavaScript com o mesmo nome da página. Isso aqui é importado no meu HTML. E aí, uma vez que ele está externo, eu posso ter um linter de JavaScript, onde vai detectar erros de vários tipos aqui no JavaScript. E também é possível ter um transpiler, por exemplo, um Babel, onde ele vai pegar esse código de JavaScript, vai gerar um terceiro, né, JavaScript que vai ser mais portável. Então, um código que de repente só funciona no Chrome, na hora que você usa um Babel, a chance de ele estar mais portável funcionando cross-browser é maior, sem falar que você pode fazer o uso de recursos mais novos do JavaScript. Então, por exemplo, no JavaScript hoje, depende do método que você faz, você pode, igual no Python a gente tem, vamos supor que aqui você recebe um argumento, você pode pôr um default. Então, você pode pôr aqui o argumento padrão é teste. Isso aqui, se você não passar nenhum argumento, ele vai ter esse valor como padrão. Então isso, o ECMAScript 6 já suporta isso. Só que muitos browsers não suportam. Então quando você usa um Babel, o que ele vai fazer? Ele vai converter esse código que você está usando recursos novos da linguagem para um ECMAScript 5, que a maioria dos browsers suportam. Então seu código vai estar portável e ao mesmo tempo você está usando recursos mais modernos do JavaScript. Então coisas como essa eu acho interessante em projetos web, independente do framework que a gente está usando. Então, de longe, minha linguagem favorita é Python, mas a gente está por dentro o máximo possível dos recursos do JavaScript, que hoje é a linguagem padrão da web. Voltando aqui para o projeto. Então, daí por fim, tem outros recursos, por exemplo, o Fabric, que faz deploy com uma linha de comando. Aí a gente tem dois ambientes, um ambiente de staging e de produção. Tem o Cloud9, onde tem um projeto inteiro rodando lá. Então, se a gente precisa de um freelancer, ele não precisa perder tempo, eu só compartilho um ambiente com ele e ele já sai programando, sem perder tempo fazendo bootstrap do projeto. E aí, em resumo, o projeto tem 11 apps, que essas apps são todas open source, dentro de um repositório, está aqui o endereço. E aí o core business são, né, por exemplo, aquela parte de painéis de clientes, o Kanban do corretor. Isso aí estão em aplicações plugáveis do Django e são privadas. Então, acho que é isso. Novamente, o grande diferencial desse projeto é mais a parte de negócio, como ele foi feito, com poucos recursos, e ele chegou e acabou dando muito resultado para o cliente, uma série de funcionalidades, todas úteis. Então acho que é isso, espero que tenham gostado. Obrigado.